Oi, eu sou o Lohan e hoje eu trago pra vocês Dom Casmurro, de Machado de Assis. Eu vou fazer uma confissão pra vocês. De todos os livros de Machado de Assis, esse foi o que eu mais demorei pra ler. Ah lá, nem vou ler. E que eu demorei mais tempo lendo. Né, deixa pra amanhã. Porque sempre que as pessoas falavam desse livro pra mim, era sempre com essa coisa de Capitu traiu ou não traiu. E como os outros livros de Machado de Assis também falam sobre traição, esse foi um tema que nunca me chamou muita atenção. Mas os livros de Dom Casmurro, ele fala muito mais do que a traição. Eu tenho vergonha de mim mesma. Machado de Assis, ele parece que ele é da geração Z. Porque ele sempre tem que chocar a audiência nos 5 primeiros segundos. Ele começa o livro que até agora ainda não consigo decidir se essa foi uma decisão muito esperta ou muito burra. Eu nem entendi um pouco direito, desculpa. Porque ele te conta o porquê que o livro tem esse título. Dom Casmurro é um apelido maldoso que um escritor amador deu ao nosso protagonista porque ele estava lendo esse texto que ele escreveu. E o nosso protagonista não estava dando a mínima, estava meio dormindo, sabe? E daí ele passou a chamar o nosso protagonista de Dom Casmurro. Nosso protagonista decidiu nos contar toda a vida dele. Senta que lá vem a história. Desde muito antes dele ser chamado de Dom Casmurro. Desde quando ele ainda era Bentinho e ele morava na rua Mata Cavalos. Ô, mano, vamos matar esse cavalo. O quê? A mãe de Bentinho, ela fez uma promessa, igual a Ana da Bíblia, que prometeu que o filho iria morar no santuário. Ela prometeu que o Bentinho, ele seria padre. Só que o Bentinho, ele não quer ser padre, porque ele não quer o celibato. Ele quer se casar com a vizinha. Vizinha essa que é a mais amada, a protagonista do realismo brasileiro, a princesa brasileira, dona de olhos de ressaca que fariam até o Papa largar o ofício. É ela, Brasil! Capitu. E o Bentinho, ele faz muitos planos e projetos para tentar não ir ao seminário, mas ele acaba indo, porque promessa é dívida. Só que antes dele ir para o seminário, ele e a Capitu fazem uma promessa de não se casarem com ninguém, a não ser que o Bentinho saia do seminário e eles se casem. Lá no seminário, Bentinho conhece o Escobar. E eles se tornam best friends forever, melhores amigos. E nenhum dos dois quer ser padre. Um quer mulher e o outro quer dinheiro. Se eles assistissem The Borgias ou conhecessem um pouco sobre a Idade Média, rapidinho eles iam querer ser padre. Bom, e Bentinho por fim encontra o plano perfeito. A mãe dele adota uma criança órfã, paga o seminário para essa criança se tornar padre, sendo assim, ela tem um filho padre. E o Bentinho não precisa mais ser padre. E daí ele sai do seminário. Ele sai do seminário e se casa com a Capitu. O melhor amigo dele sai do seminário e se casa com a melhor amiga de Capitu. E se torna, né, um grande negociante como ele queria. Final feliz! Êêê! Sobem os créditos! Êêê! Não, ainda não, gente. A gente ainda tá nos 70% do livro. Ainda tem coisa pra acontecer. O Escobar tem uma filha. E o Bentinho quer muito ter uma filha. Ele e a Capitu tentam várias vezes, mas não conseguem. Coincidentemente... Coincidência? Acho que não! Capitu fica sós com o Escobar para conversar sobre negócios. E no capítulo seguinte, ela tá grávida. A mãe de Bentinho para de falar com a Capitu, corta relações, e 9 meses depois a criança nasce. E eles colocam o nome dessa criança de Ezequiel. E o Ezequiel, ele é muito atentado. Não há nada mais tóxico ou mortal do que uma criança humana. E ele tem a mania de ficar imitando as pessoas. E uma pessoa que ele imita e que todo mundo fala que fica igualzinho é quando ele imita o Escobar. E a Capitu, ela fica repreendendo esse comportamento dele. E também pede pro Bentinho repreender. E fala, olha, fala pra esse menino parar de ser tão atentado. Só que ele fala que não. Que ele gosta de que o filho dele seja atentado, porque assim ele não é... Porque assim eles sabem que ele não será um maricas. Isso é um livro em 1899, gente. Então quando seus pais disserem que no meu tempo não existia isso, eles são mais antigos do que Machado de Assis. Bom, o Ezequiel, ele vai
crescendo e ele vai ficando cada vez mais parecido com o pai. No caso, com o Escobar. E o Bentinho, que já vinha provado ao longo do livro que o único divertidamente na cabeça dele é a ansiedade, começa a coringar. Chega ao ponto em pensar em assassinar o próprio filho dele com veneno e em cometer suicídio. Cometendo o oposto de viver. Por fim, nos últimos capítulos, Machado decide dar uma de Agatha Christie e sai matando todos os personagens. Morre a mãe de Bentinho, morre o tio, morre a tia, morre amigo, morre coadjuvante, morre figurante, morre a Capitu, morre o Escobar, morre todo mundo. Todo mundo que era importante na vida de Bentinho, morre. Morreu agora, agorinha. E o último a falecer é o Ezequiel. O Ezequiel ele vai para uma expedição de arqueologia no Egito e lá ele contrai uma doença e acaba falecendo também. E o Bentinho, provando que é um adulto, maduro, que não guarda ressentimentos, nem da Capitu e nem do próprio filho dele, decide escrever no filho, na lápide do filho, o mesmo que está escrito sobre Lúcifer na Bíblia. O que está escrito lá em Ezequiel 28, versículo 15. Perfeito eras nos seus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia em que se achou iniquidade em ti. E o livro termina com um grande monólogo do Bentinho falando: fui corno! Para o meu melhor amigo e para minha melhor amiga. No caso, em referência a Capitu e ao Escobar. Olha, e assim termina o livro. Fim! Bom, honestamente, sinceramente, eu não acho que o livro abra muita margem para essa teoria que as pessoas têm de que a Capitu não traiu. Eu acho muito mais que o livro constrói para que, ao final do livro, você entenda que ela traiu mesmo sem eles terem te dito isso verbalmente, né? Textualmente. Mas essa é a minha opinião. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Se inscreve nesse canal. Deixa o like, toda aquela história que vocês sabem. Deixa hype se estiver aparecendo aí pra vocês, tudinho. E até o próximo vídeo. Tchau! É só isso. Não tem mais jeito.